Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 8. Todos encontraram? Digam amém. Diz-nos assim a palavra de Deus. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E você diga amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento neste mesmo espírito, adorando a Deus. Nós temos um tema proposto para todos nós nesta noite: a viúva de Sarepta e a provisão de Deus. Repita assim após mim: a viúva de Sarepta e a provisão de Deus. Meus irmãos, eu penso que quase todos vocês aqui conhecem a história desta viúva, conhecida na Bíblia como a viúva de Sarepta. Mas eu estava aqui pensando o seguinte: eu tenho impressão que às vezes nós lemos a Bíblia apenas na perspectiva de um livro de história. E a leitura que eu faço de tudo isso, escute bem isso, é que as pessoas têm acreditado no Deus que fez, mas não têm acreditado no Deus que faz e que sempre fará. É a leitura que eu tenho das pessoas, que parece que quando elas leem
um texto bíblico ou um acontecimento extraordinário da Bíblia, como este, elas olham e dizem, olha, que coisa tremenda aconteceu aqui. Mas parece que isso só passa para ela uma informação. Ela é informada de um acontecimento, de um episódio, de um milagre que aconteceu no passado. Mas ela não crê piamente que Deus pode fazer não somente este milagre que fez no passado, mas Deus pode fazer este e muitos mais milagres no presente. O que nós encontramos aqui é uma viúva, um pequeno bolo e um grande milagre. E esse mesmo Deus, olha para cá, esse mesmo Deus que operou no passado, ele opera nos dias de hoje. Eu gosto muito do que diz a Bíblia em Hebreus 13:8, porque diz que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Ou, na ordem cronológica do versículo, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus não mudou, gente. E os grandes milagres que Jesus fazia no passado, que Deus fazia no passado, no tempo dos profetas, Ele pode fazer hoje. Mas talvez há um questionamento de nossa parte. Mas por que Deus não faz? Porque a gente não acredita. Porque a gente não tem fé. Porque muitas vezes eu e você não estamos dispostos a cumprir na íntegra aquilo que a palavra de Deus nos fala. E você vai ver aqui que esta mulher, ela abraçou o seu milagre. Ela recebeu o seu milagre. Mas a pergunta é, por que recebeu? Porque ela acreditou na palavra do profeta. Escute bem isto. Serapta era uma pequena cidade fora das fronteiras de Israel. Uma cidade costeira, uma cidade litorânea, pertencente ao reinado e aos domínios de Sidom, governada por pagãos. Escute bem isso. Cujo rei de Sidom era Etibaal, sogro de Acabe. Acabe era marido de quem? De Jezabel. Então veja bem, as procedências de Acabe, da onde ela veio? De um povo pagão, de um povo idólatra. Escute bem isso. Então toda aquela região estava debaixo do reinado de Acabe. E segundo a Bíblia, irmão, houve em todas aquelas terras uma grande fome causada por uma grande seca. E esta seca que veio sobre toda a terra, ela é descrita aí nos primeiros versículos do capítulo 17 do livro do 1 Reis. Quando Acabe estava com seu coração endurecido, compactuando com os profetas de Baal, aí Elias chegou-se a ele, pôs o dedo no nariz dele e disse: Acabe, você fica aí com seu coração endurecido, você e a sua mulher Jezabel, ímpia, não serve o Deus vivo. Eu vou fazer o seguinte, Acabe, eu vou orar a Deus, e Deus vai trancar os céus, Deus vai cerrar os céus, e Deus não vai mandar chuva sobre a terra.
senão segundo a minha palavra. Olha para cá. Quando Elias terminou de orar, Deus fez assim, ó, trancou os céus. Parece que eu vejo Deus trancando os céus e jogando a chave na mão de Elias. Porque ele fez a oração para Deus trancar o céu, e depois de 3 anos e meio, Tiago escreveu lá no capítulo 5, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Todavia orou para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. A Bíblia diz, e depois ele orou outra vez, e a terra deu seus frutos, porque a chuva desceu do céu. Então veja qual era, eu estou mostrando isso para você saber qual era o período que esta mulher viveu, esta mulher viúva. E é interessante que o próprio Jesus, ele fez referência desta mulher. Quando você abre a Bíblia, lá em Lucas capítulo 4, os versos 25 e 26, olha o que Jesus fala dessa viúva. Ele diz que havia, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, no tempo de Elias, quando o céu, por 3 anos e 6 meses, fechou, não desceu água sobre a terra, de sorte que toda a terra, Jesus profetizando mais tarde, houve grande fome. Mas olha o verso sequente, diz assim, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serapta de Sidom, a uma mulher viúva. Olha aí o mistério. Agora, por que Jesus fez reverência desta mulher há muitos anos atrás no Novo Testamento? Vamos acompanhar o episódio? No versículo de número 8, preste atenção, Deus fala com Elias, pastor, onde estava Elias? Ele estava junto ao ribeiro de Querite. Você vê nos versículos 6 e 7 que ele estava ali, porque quando ele faz a oração, Deus imediatamente tranca os céus. Aí não há chuva e nem água para beber. Aí Deus envia o profeta junto ao ribeiro de Querite e ele fica lá, bebendo da água do ribeiro e sendo sustentado pelos corvos, que trazia-lhe pão e carne de manhã e pão e carne à noite. Estava tranquilo, estava tranquilo. Agora escute bem isso, mas até que veio um dia que o ribeiro secou. O ribeiro o quê? Secou. Secou. Tem crente que às vezes não entende. Poxa, essa porta foi Deus que abriu. Essa porta que foi Deus que abriu. Agora veio o diabo e fechou. Irmão, nem tudo é o diabo. Pare com isso, irmão, de ficar amaldiçoando ou colocando a mão do diabo, aonde na verdade não é a mão do diabo, é a mão de Deus. Se Deus fechou uma porta para você, é porque Ele está abrindo uma outra porta, ou muitas portas para você. Quem minou a água, quem secou o ribeiro, não foi o diabo, foi Deus, porque foi Deus que trancou, através da oração de Elias, os céus, e não mandou chuva sobre a terra. Então nem tudo é o diabo. Para de culpabilizar. O diabo está aí. Irmão, você é crente, o diabo não toca em você, não. Você é nascido de Deus. E a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Vamos tomar muito cuidado. A Bíblia diz que chegou um dia que o ribeiro secou. E aí o que Deus faz? Deus não deixa ali o profeta desamparado, porque Deus é assim. A Bíblia diz que Deus não desampara aqueles que recebe por filhos. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, e os olhos de Deus estão voltados para você. Aí, o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus volta a falar com Elias. No verso de número
8 está escrito: então veio a ele. Ele quem? A Elias. A palavra do Senhor. Veio a ele a palavra do Senhor. Eu gosto muito quando a Bíblia usa essa expressão, a palavra do Senhor. Porque antigamente os cristãos tinham um costume, eu vou para a igreja hoje buscar a palavra do Senhor. Eles não ficavam preocupados aí com pregadores que gritam, como a pastora falou, pregadores que, você vai receber isso, você vai receber aquilo, aquelas pessoas que vêm interessado só nas bênçãos de Deus, mas não vem interessada a ouvir uma palavra de Deus. E o que nós vemos aqui, que veio a ele a palavra do Senhor, dizendo que, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. E habita ali, você vai morar ali por alguns tempos. Você vai morar ali por alguns dias. Habita ali. E aí tudo bonitinho, né? Vai para lá, eu disse, eu já estou cansado de ficar junto a esse ribeiro aqui, e agora o ribeiro secou. Isso é a provisão de Deus. Quem sabe Deus vai me levar para um lugar ainda melhor. Irmão, não tem um lugar melhor do que você estar debaixo da égide de Deus. O que é égide? É da proteção de Deus, da providência de Deus. Sabe por quê? Porque quando você tem Deus, independentemente do lugar onde você se encontra, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de você, independentemente se você está no deserto, se você está numa terra seca. Lembra lá de Isaac, ele estava na terra dos filisteus. Olha para cá, filisteus eram inimigos do povo de Deus, ele estava lá, terra seca, infrutífera, mas a Bíblia diz que mesmo na terra dos filisteus, ele plantou e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque Deus era com ele. Quando Deus está com você, fique tranquilo. Mas eu tenho que estar no lugar da bênção. Que lugar é este, o lugar da bênção? Sabe qual é o melhor lugar para você estar? Olha para cá. No centro da vontade de Deus. Pastor, qual é o lugar melhor para mim estar, para minha família estar? É no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar. Elias estava ali, junto ao ribeiro. Mas eu pergunto para os irmãos, faltou alguma coisa para ele? Nada. Os israelitas viveram um bocado de anos lá no deserto. Faltou alguma coisa para eles? Gente, a Bíblia diz que nem calçados e chinelos eles precisavam comprar. Porque diz a Bíblia que o sapato dos vossos pés não se envelheciam. Ou seja, quem saiu lá de casa do Egito com sapato envernizado, atravessou todos aqueles anos no deserto, e o sapato continua envernizado. Aleluia, sapato novo. Alguém olhava rapaz, estou com o sapato renovado, sapato novo, não precisa. E gente, isso é assistência de Deus para mim e para você. Olha para cá, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para nós. Vamos ficar no centro da vontade de Deus. Elias, chegou a hora de você deixar o ribeiro. Você vai a Sarepta, que é de Sidom. Ele poderia ter questionado: o quê? Se aqui eu já estou enfrentando dificuldade, aí eu vou lá para os inimigos, eu vou lá para a terra do sogro de Acabe, o pai
de Jezabel, meu Deus, isso é lugar de sofrimento, eu não vou para lá. Ele não questionou, não está escrito. Porque Elias estava certo e convicto que se Deus estava enviando ele, ele era capaz de cuidá-lo. E aí, vem depois o ponto e vírgula. E eis que ordenei uma fazendeira. Amém? Uma mulher de muita grana. Amém? O quê? Não é isso? Gente, estou abismado. Não é? Ele sai do ribeiro, estava ali, o ribeiro seca, agora Deus manda ele ir para a região de Sidom, e aí para ser sustentado por quem mesmo? Eu ordenei ali a uma mulher fazendeira, viúva, que ali te sustente. Eu estou abrindo o leque da interpretação para você entender qual era o contexto que Elias e esta mulher estavam. Um tempo de sequidão. Irmão, sequidão equivale a dizer que naquele tempo não se via uma árvore com folhas verdes. Não tinha árvore com folhas verdes. Não tinha, as árvores eram sem folhas. Secaram tudo, já pensou um ribeiro, um rio, secar? Tamanho era a sequidão naquela terra. Mas Deus cuidando daqueles que são seus. Não se preocupe. Tem gente que às vezes não entende, olha, eu estou na pandemia, nós estamos na pandemia, mas mesmo nesta pandemia, Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado da minha casa, dos meus filhos, dos meus projetos. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele e com a sua palavra. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, e acabou, ponto final. Que coisa tremenda. Olha, você vai para lá, porque eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Olha para cá. Talvez até subiu na mente de Elias dizendo, deve ser uma fazendeira, porque tem muitas fazendeiras viúvas, né, irmão? Donas de grandes fazendas, à frente de grandes negócios. É uma fazendeira, maravilha. Estou indo, Senhor. Estou indo, estou cantando pneu aqui, já estou indo para lá. Só quando ele chega lá, a realidade é outra. Quando ele chega lá, a cena é outra. A mulher vai precisar dele. Mais do que ele vai precisar da mulher. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele não questionou. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Ele não questionou. Senhor, talvez subiu algum pensamento no coração dele, mas estou indo para lá, quem vai cuidar de mim? O Senhor disse que é uma mulher viúva, mas ele não deu muitas, né? Deus não dá muita explicação, viu? Até porque se Deus explicar bastante, você desiste. Não é, mano? Se Deus, entendeu? Vai lá. Só que o Deus que envia é o Deus que cuida. Aleluia! O Deus que envia é o Deus que cuida. Você não precisa se preocupar. Se foi Deus que te enviou, Deus cuida de você. Ele cuida. Aí a Bíblia diz que Elias se levantou e foi a Sarepta. E quando ele chega na porta da cidade, pastor, ele se depara com a fazendeira. Quem sabe com uma caminhonete linda, maravilhosa, entra profeta. Deus já falou comigo, eu estou te esperando aqui. Nananina, não. Bom, se fosse assim. Quando ele chega,
ele vê uma cena, irmão. Volte lá aquele banner. Olha a cena. Eu acredito que ele ficou até assustado. Quando Elias chega, ele vê esta cena. Pastor, foi exatamente esta cena. Por isso que eu peguei essa imagem lá da internet. Eu peguei essa imagem e escrevi aí: viúva de Sarepta. Porque ele chega na porta da cidade, olha lá, a cidade está lá, deserta. Não tinha ninguém mais, o povo está morrendo, os animais morrendo de sede, de fome, não tinha pasto. Aí ele chega e ele se depara com uma mulher pobre, viúva, apanhando 2 cacos. Tem uma tradução que diz 2 gravetos. Até os gravetos era pouco, porque ela estava pegando no proporcional daquilo que ela tinha para fazer. Não adianta pegar um caminhão de lenha se ela tinha só um pouquinho de farinha e de azeite. Ela estava pegando apenas 2 gravetos. Quando Elias chega, volta lá o versículo de número 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali, na porta, lá de fora da cidade, uma mulher viúva, apanhando lenha. E quando ele viu isso, irmão, eu acredito que por alguns segundos ali, ou talvez até minutos, ele ficou meio assustado. Ele falou: Deus, o senhor mandou eu para cá, para quê? Sabe quando você fica ali, foge até a sua mente racional, ou parece que por um instante você perde a fé, você perde o equilíbrio. Mas Elias estava certo e convicto que foi Deus que havia mandado ele para ali. Isso é bom. Quando você está na direção de Deus, irmão, você não precisa temer os rumores, as dificuldades que surgem durante a sua caminhada, a sua peregrinação. Você não precisa. Deus não cuidou do povo ao sair do Egito? De noite era uma coluna de fogo para guiar o povo, porque o povo caminhava de dia e de noite. E durante o dia o quê? Uma nuvem espessa. Por quê? Deserto faz um calor a mais de 48 graus Celsius por dia. O povo ia morrer. Aí Deus, com uma nuvem espessa, como que um ar. Ô, irmão, aqui a gente tem o ar condicionado. Deus fez isso lá para o povo no deserto. E à noite, como o deserto muito frio, uma coluna de fogo para aquecer o povo. Eles tinham até aquecedores. Ô, irmão, pare de murmurar, confia mais no teu Deus, porque o teu Deus cuidará de ti. Deus não vai deixar faltar para ti, para a sua família, o teu sustento, tudo aquilo que lhe é de mistério, Deus te dará, Deus te dará. Quando Elias chega e se depara com esta cena, irmão, olha o cenário do milagre, olha como aconteceu. Ele sai do ribeiro de Querite, que havia se secado, e ele vai para lá, pensando, quem sabe eu não sei, olha, eu vou ter algumas surpresas, porque depois da prova, né, sempre a gente espera coisas boas depois da prova. Aí ele chega lá, está lá uma mulher magrela, quem sabe corcunda, porque passando fome, não conseguia nem ter equilíbrio. A mulher estava lá, catando 2 cavacos, para fazer a sua última refeição, para ela e para o seu filho. E ela tinha um propósito: nós vamos comer a última refeição, e a gente vai morrer. Ela já havia determinado isso no coração. Por isso ela pegou 2 cavacos. Ela estava apanhando lenha. Aí ele chama a mulher e disse: traze-me, peço-te, uma vasilha com um pouco
de água que beba. Ou seja, tinha alguns riachos quase secando, que a água já não dava mais para beber. Por isso que água que beba, água limpa. Certamente ela conseguiu aí, mesmo durante todo aquele período da sequidão que estava ali na terra, ela armazenou um pouquinho de água, ela guardou um pouquinho de água. E quando ele faz esse pedido, ela vira as costas para ir buscar água para o profeta. Mas é interessante que ele a chama de volta. Antes dela ir trazer água para ele, diz a Bíblia, e indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, ou seja, ela já estava se distanciando dele. Aí ele diz, faz o seguinte, traz-me agora também. Parece que a expressão ali, traz-me agora também, parece que ela já havia trazido para ele a água. Mas na verdade não é isso que o texto está dizendo. Ela estava indo buscar, atendendo o pedido do profeta. Mas ele diz, olha, é o seguinte, é aquela que, eu pensei melhor, traz também isso para mim. Sabe quando a mãe manda o filho ir lá na padaria, traz 2 pães lá. Aí ela, filho, eu achei, talvez a gente vai receber visita aí, traz 5. Acrescenta mais alguma coisa. Foi exatamente o que o profeta fez. Quando ela sai da presença dele para ir apanhar, buscar a água para ele, ele diz, traz-me também agora um bocado de pão na tua mão. E aí que ela revela a sua verdadeira situação. Aí ela revela ao profeta. O profeta que representa Deus. Esta mulher pobre, viúva, representa todos nós. Quando ela sai disposta a obedecer e trazer a água, ele faz um outro pedido em cima daquele. E aí, ele ouve a verdade acerca daquela mulher. Porém, ela disse, vive o Senhor. Você vê que antes dela contar o problema, ela fez menção do nome do Senhor. Vive o Senhor. Interessante, ela não diz, seja amaldiçoado o Senhor. Por causa desse Deus, nós estamos, os meus animais todos morreram, há uma sequidão, perdi tudo. Ela não amaldiçoa, ela bendiz. Sabe por que tem gente aí debaixo da ira de Deus? Porque no momento em que ele deve adorar, no momento em que ele deve agradecer, ele está blasfemando, duvidando das providências de Deus, só porque está na prova. Gente, olha a situação desta pobre viúva, pegando 2 pequenos cavacos, na proporção do pouco de farinha e de azeite que ela tinha para fazer, ia fazer a sua última refeição e morrer. Mas agora ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Eu não tenho um bolo em casa, senão somente um punhado. O que é um punhado, gente? Você pega um punhado de farinha assim na mão. Antigamente, a gente fazia farinha em casa de mandioca, preparava tudo, a mandioca, punha a mandioca secar, ralava a mandioca. A gente fazia farinha, eu sei do que eu estou falando. Um punhado de farinha você pega assim na mão, é uma coisinha de nada. Não dá nem uma meia refeição. Pouquinha coisa. Ela diz, eu só tenho um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Ela revela a sua verdadeira situação ao profeta. Olha, eu tenho isso aqui só. E eu pergunto, o que você vai revelar para Deus hoje aqui? O pouco que você tem, coloca nas mãos daquele que tudo pode. O pouco que você tem, coloca nas mãos de Jesus.
Você lembra daquele rapazinho que foi encontrado pelos discípulos? Eles, grandãos, não tinham nada lá no deserto. Aí encontraram um rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Nem peixes criado direito era. Peixinhos, diminutivo de peixes. E aí trouxeram lá para Jesus. Aí alguém diz, mas o que é isso para tantos? Uma multidão de mais de 5 homens, além de mulheres e crianças. O que é isso? Nas nossas mãos, aparentemente não é nada, mas nas mãos daquele que tudo pode, aleluia, é de onde vem o milagre que você jamais espera. Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e levanta os olhos ao céu e faz o quê? Dá graças. Dê graça pelo pouco que você tem hoje. Está na crise, está enfrentando os dias maus, não blasfeme, não revida a situação. Não fica aí choramingando para um lado para outro. Cadê? Tá vendo? Me batizei. Estou indo na igreja, mas estou orando. Mas quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Coitadinho de mim. Pare com isso. Você é filho do Deus Altíssimo. Deus cuida de você. Jesus faz a oração e manda eles trazerem os cestos. Eu não sei como é que eles conseguiram os 12 cestos no deserto. Talvez foi mais difícil conseguir os 12 cestos, que eram vazios, ou estavam vazios, do que os 5 pães e 2 peixinhos. Eu fiquei pensando, mas quem levou esses cestos lá para o deserto? Quem teve esse pensamento? Ou ele levou, diz, eu vou para o deserto, vou encher isso aqui de pão. E aí comeu tudo e ficou o cesto vazio. É o que eu posso imaginar. E aí Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes e começa a encher aqueles cestos. Enche e os discípulos começam a distribuir para a multidão. Eu fico pensando, a princípio era 5 pães e 2 peixinhos, sim ou não? Mas quando, após o milagre, saciou toda aquela multidão, mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Tem gente que faz umas contas aí, que diz que tinha mais de 12.000 pessoas ali. Agora, pasme os senhores, sobraram 12 cestos cheios. Poxa, a princípio não era só 5 pães e 2 peixinhos? Como é que sobra 12 cestos? Este é o milagre que nós precisamos quando você confia no Senhor. Esse é o milagre que Deus faz na vida daqueles que acreditam na sua palavra. O que me chama a atenção na vida dessa viúva aqui é que ela apresentou a sua situação ao profeta. Você vê no versículo de número 11 que ela, quando sai para buscar, ele pede um bocado de pão na sua mão. E ela diz, olha, vive o Senhor, teu Deus, que nem bolo tenho, e tão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite na botija. Vês aqui. Essa expressão, ela diz, vês aqui, olha para mim, olha do jeito que eu estou, com 2 cavacos na mão, e ele olha lá, 2 cavacos na mão, proporcional o que ela ia fazer com aqueles 2 cavacos. Um punhadinho de farinha, pouquinho de azeite, não precisava de muito fogo. Vês aqui, olha para mim, vês aqui, apanhei 2. Ela é concreta, condensada em explicar a sua situação ao profeta. Eis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho. E olha o que vem depois da vírgula. Para que o comamos e morramos. Porque ela sabia que não tinha mais comida após esse pouquinho de farinha que ela tinha na panela. Não tinha mais.
Olha para cá. Pare de avaliar a provisão de Deus só quando você vê as possibilidades. Você está bem empregado, você está esperando ser graduado, né? Esperando aí um aumento salarial, está esperando aí um dinheiro, uma grana, que possivelmente pode sair ou não sair, e você fica aí. Pare com isso, não avalie a provisão de Deus assim. A provisão de Deus é em tempo de escassez, não é em tempo de bonança. Deus nos surpreende quando você olha para um lado, para outro, e você não vê nenhuma saída, e você diz: meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? E parece que você repete o que está escrito no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O salmista olha, aí ele diz: raciocinou, pensou e diz: já sei. Aleluia, já sei. O meu socorro vem do Senhor que fez céu e terra. Se Ele fez céu e terra, Ele pode brotar água nesse deserto. Se Ele fez céu e terra, Ele pode fazer com que esse punhadinho de farinha se torne aqui num caminhão cheio de farinha, num armazém cheio de farinha. Oh, irmão, vamos crer, não na nossa mesquinhez, ou na nossa pequena, medíocre, insignificante fé. Vamos crer segundo o poder de Deus. Deus faz assim. Ela diz: vem aqui, eu tenho uma coisinha de nada, e eu vou preparar para mim e para o meu filho, para a gente comer e a gente morrer. Ela já sabia. E você sabe que quando você está com muita fome, você come um pouquinho assim, você come para dar os últimos suspiros, sabe? Deu uns minutinhos para você dar a Deus a própria vida. O efeito é o contrário. Você tem um pouquinho, você não vai ser alimentado com aquele pouquinho, a sua fome é tanta. Ela diz: a gente vai comer e morrer. Mas olha o que está escrito, e eu vou terminando aqui. Elias lhe disse: não temas. O que Elias falou? Não temas. Deus está falando com você que está esperando do homem ou dos homens a sua provisão. Deus está esperando, Deus está falando com você que está esperando aí. Quem sabe, não, eu acho que eu vou receber, mas lá para o ano de 2022, 2023, quem sabe chega a minha bênção. Deus pode te surpreender amanhã. Pode chegar uma carta aí do INSS, pode chegar um aumento salarial, aí você pode se surpreender, porque o nosso Deus é Deus de surpresas, e surpresas grandes. Ele profetiza para aquela mulher. Ele faz o quê? Profetiza: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Você pode ir sim, você pode fazer lá a última refeição. Só que ele diz: porém faze primeiro para mim. Quando você lê isso, fala: poxa, que profeta ganancioso. A pobre viúva está quase morrendo de fome. Aí chega o profeta, ludibriando ela com palavras, pede a refeição primeiro para ele. Poxa, é profeta, poderia ficar sensibilizado pela situação da mulher. Pelo contrário, ao invés de pedir, ele tinha que dar. Muitas vezes Deus prova a sua fé aqui na igreja. Pastora, a nossa irmã Rose está falando de dízimo aqui. Dízimo não é uma questão de fé. Não é só uma questão de fé, é uma questão de obediência. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos. Aí, quando você faz, trazer é uma ordem, uma ordenança. Aí ele diz: depois fazei prova. Tem gente que quer fazer prova antes. Traz primeiro, seja fiel, não apenas um mês, mas sempre.
E aí você faz a prova e você vai ver se Deus não vai abrir as janelas do céu para te abençoar e derramar sobre a sua casa, sobre a sua vida, uma bênção tal que dela advenha a maior abastança. É dessa forma. O profeta chega para a mulher e diz: vai, faz isso que você está falando, mas primeiro faz para mim. Se fosse nos dias de hoje, está extorquindo a mulher. É uma viúva. Você viu a cena daquela mulher que chegou no templo e deu tudo que tinha? Ela não deu 10%. Ela deu 100%, gente. Deu tudo que tinha. O que Jesus disse? Avaliando as ofertas, ele disse: deu maior do que todos. Porque todos deram para as ofertas de Deus aquilo, ou daquilo que lhe sobejava. Mas essa da sua pobreza, deu tudo o que tinha. Não está escrito, mas eu tenho plena certeza que quando aquela mulher chegou em casa, ou na sua casa, a provisão de Deus havia chegado antes. Não está escrito, irmão, mas o Espírito de Deus nos revela aquilo que não está escrito, mas que a gente crê. Eu acredito. Isso aqui é tremendo. Ele diz: faz primeiro para mim. E não foi ganancioso, não. Ele diz: um pequeno bolo. Porque tem gente que não fez nada e quer receber a maior parte. Pequeno bolo. Humilde. E traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. E aí, a profecia. Olha que coisa linda. Verso 14. Depressa, filho, depressa. Porque assim diz o Senhor. Irmão, aleluia. Olha que coisa tremenda. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Segundo alguns comentaristas, a crise que houve através da oração de Elias foi quanto tempo mesmo? 3 anos e meio. Sim ou não? 3 anos e meio. Esse período aí era exatamente a metade da crise. Ou seja, com esse pouquinho de farinha na panela e o pouquinho de azeite, ela viveu aproximadamente aí, irmão, mais de 1 ano e meio com a provisão de Deus. Ele diz: a farinha da panela não se acabará, e nem o azeite da botija faltará, até o dia que o Senhor dê chuva. E olha o que aconteceu. Finalizo aqui. E foi ela. Olha para cá. Ela prontamente obedeceu. Ela poderia ter questionado: mas espera aí, profeta, é a minha última refeição e pouca até. Como é que tu me pede um bolo? Isso aqui não dá para fazer bolo. Irmão, quando Deus fala com você, não questione, não duvide, obedeça. Na cartilha dos homens lá fora se lê A, B, C, D. Na cartilha de Deus é obedecer. Obedeça e você vai ver a provisão de Deus. É assim que nós conhecemos o milagre da viúva de Sarepta e a provisão de Deus. Ela prontamente obedeceu e fez conforme a palavra de Elias. E olha o que diz depois do ponto e vírgula. Versos anterior. E assim comeu ela, diga assim, ela, ele e a sua casa, faz assim comigo, por muitos dias.
Oh, irmão, o Deus da provisão está aqui nesta noite. O Deus que provê, Ele é Jeová Rafá, é o Deus que cura, mas é Jeová Jirê, é o Deus que provê todas as coisas. E olha o resultado, fechando as cortinas dessa palavra, e eu termino aqui. Da panela, a farinha não se acabou. Foi Deus que falou. Deus é fiel. O próprio Deus diz que Ele vela, está lá em Jeremias no capítulo 1, vela sobre as suas palavras para as cumprir. A palavra do Senhor jamais cairá por terra. Da panela a farinha não, ou se não, acabou. E da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias, o profeta. Fica em pé. Diga assim comigo: a viúva de Sarepta. Está fraco, gente. A viúva de Sarepta e a provisão de Deus. Você precisa acreditar mais no seu Deus. Você não pode ter uma fé mesquinha, uma fé duvidosa, uma fé que ora acredita, outra hora, não sei não, sabe? A gente está aí na igreja, você vê que nada melhora. Você não pode ter uma fé vacilante assim. Deus está falando com pessoas aqui que têm a fé assim, semelhante ao vento ou a moinha, que o vento espalha para lá e para cá. Uma hora você crê, outra hora você não crê, uma hora você acredita, outra hora você não acredita. Não. Assim não haverá provisão de Deus. Mas quando você crê fielmente naquilo que Deus fala, não, Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Deus me prometeu, Ele vai fazer. Olha para cá, aí o milagre acontece na sua vida. Eu quero chamar você, nós vamos cantar parte de um louvor aqui. Pastor, eu cheguei aqui, essa palavra falou comigo, pastor. Eu cheguei aqui para baixo, desanimado, estou vivendo uma crise financeira. Essa crise do coronavírus gerou tantas dificuldades na minha família, na minha empresa. Está perigando, pastor, a fechar as portas e eu vou acabar com o meu comércio. Não faça isto não. Pastor, mas tem muito pouco. É com um pouco que Deus dará para você a multiplicação. É com esse pouco. A viúva tinha pouquinho, mas Deus multiplicou. Deus tem coisas grandes para você. Sai do teu lugar e vem à frente, depressa, não demora não. Venha. Sai do teu lugar. Pastor, Deus falou comigo. Então venha. Oh, aleluia. Eu sinto Deus aqui, gente.